pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos estejam muito bem. Vocês já ouviram falar da proporção 90-10? Conceito, né, do conceito 90-10? Já ouviram falar? Não? Na verdade, ele é um conceito que ele foi desenvolvido pelo Stephen Covey. Ele é o autor americano, né, daquele livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, tá? E faz bastante sentido, né, esse conceito que foi desenvolvido por ele, né? Ele fala bastante disso, sobre esse assunto no livro dele, e ele fala da seguinte condição, tá? O que ele coloca pra gente? Que todos nós, todas as pessoas, dentro do nosso dia, né, se a gente dividir ele em 100%, por exemplo, né, ele é dividido em 90-10. 90% acontecem coisas boas durante o nosso dia e 10% coisas que não são boas. Porém, olha que interessante, e eu concordo muito nesse sentido, que se a gente não conduzir de forma correta esses 10%, ele vai atrapalhar os 90%. Né? Uma das coisas você pode ter certeza: a recordação e a forma como a gente trata esses 10%, a gente dá muito mais valor do que em todos os outros 90%, né? Que é um detalhe que a gente percebe, né? As pessoas, elas falam mais bem ou mais mal do seu dia a dia. Com o que elas costumam falar? Poxa, meu dia hoje foi fantástico, foi excelente, eu só fiz coisas boas, aconteceu... Ou ela fala, poxa, hoje está frio, hoje está quente, hoje está chovendo, hoje está muito sol, né? Hoje só está nuvem. Vocês já perceberam, né, que de uma forma geral, né, o ser humano ele tem um pouquinho dessa característica, né, que ela é às vezes um pouco negativa, tá bom? O que ele fala então dentro desse princípio 90-10? Ele fala da seguinte forma, que durante o nosso dia, em algum momento vai acontecer alguma coisa que ela não seja legal, essa coisa ruim. Qual que é a sacada que acontece? Os próximos 5 minutos, logo após essa ocorrência, ela vai definir como vai ser conduzida o restante do seu dia. Ele dá um exemplo que eu acho bastante interessante, vamos ver ele de duas formas, tá? No primeiro modelo, você está lá tomando seu café, né? Tá tomando seu café, e aí a sua filha, por um acidente, ela acaba derrubando o café em você lá, né? Então, mancha a sua camisa, e aí você dá uma bronca na sua filha, ela começa a chorar. Aí fica aquela situação, né, super complexa, super difícil, né? Aí você vai trocar a camisa, você já perde um tempo, né, trocando a camisa. Quando você volta, a filha tá chorando, fala, poxa, não para de chorar, todo esse tipo de coisa, ainda fica, né, naquela situação. Você aí desconta, né, na sua esposa, falando que deixou, né, todos aqueles negócios ali daquele jeito, por isso que acabou derrubando o café em você. Daqui a pouco você vai olhar no relógio, o que aconteceu? Perdeu o ônibus escolar que ia passar para poder pegar sua filha, você tem que pegar ela, levar para a escola, vai ter que ir correndo, né, com o carro, toma uma multa durante o caminho e ainda chega atrasado lá na escola da sua filha. E também imagina como que vai ser o restante do seu dia, né? Tudo começou atribulado, começou bagunçado durante o seu dia devido a uma situação de dificuldade e a primeira reação que você teve. Vamos imaginar a mesma cena sendo feita de uma forma diferente, com uma abordagem diferente, tá? A sua filha, de fato, derramou o café em você, e aí qual foi a reação que aconteceu, né? Fica aquele momento, né, de apreensão, e você fala, bom, tudo bem, filha, papai vai ali, vai trocar de camisa, né, e tudo bem, só vamos tomar mais cuidado para não acontecer esse tipo de problema. Quando você vai, trocou sua camisa, você retorna, a sua filha já está entrando dentro do ônibus, né, porque ela já tá tudo ok, aconteceu esse incidente, mas o dia dela seguiu, aí depois você vai, já está mais tranquilo com relação àquela questão, pega as suas coisas, vai para o seu trabalho e tem a sequência do seu dia. Qual que é o ponto, então, que aí ele coloca, né, com relação a essa proporção 90-10? Que tudo no seu dia, de fato, ele vai estar... essas dificuldades no seu dia a dia, eles vão acontecer. E vai depender da forma como você realmente encara essas situações. Se você for encarar, né, com esse tipo de formato, querendo terceirizar, né, as situações, querendo brigar, não conseguindo visualizar, né, um lado bom, um lado positivo mediante aquela situação, pode ter certeza, as consequências elas vão continuar sendo nesse mesmo sentido, porque o que acaba acontecendo, né, de uma forma geral, quando a gente tem esse tipo de reação que ela é mais instintiva, ela acaba
você para de pensar e planejar, né? Tudo aquilo que você talvez fosse fazer de forma rotineira acaba quebrando todo aquele ritmo, né? E aí você acaba que não consegue, às vezes, retomar o controle, porque uma coisa puxa a outra, e daqui a pouco você não consegue realmente já manter mais aquele seu ritmo, né? Então são esses detalhes que ele realmente acaba colocando, né? Então, assim, em contrapartida, então qual que é a sacada, né, para todos nós? Mediante todo tipo de dificuldade, tenham uma atitude positiva, tenham uma atitude ativa, né? Então entenda por que será que aconteceu aquele tipo de problema, aquele tipo de dificuldade e qual é a reação que você vai ter dali para frente, né? Se você for ter uma reação dessa que ela seja bastante ríspida, né? Nesse sentido, pode ter certeza que você não aprendeu, né? Não aproveitou aquela oportunidade para tirar algum aprendizado, vai ter que passar novamente por esse tipo de dificuldade. Se você conseguiu aprender, já vai entender aquele cenário, opa, aqui é perigoso, deixa eu já deixar o café numa outra posição, onde a gente não vai ter nenhum tipo de perigo, né? E aí realmente a gente consegue fazer essas conduções de forma muito mais tranquila, muito mais eficiente e eficaz. Então é uma das sacadas, né, que eles colocam pra gente dentro de uma passagem importante dentro do livro, ok? Então é isso daí, pessoal. Espero que tenha feito sentido para você. Posso falar por mim mesmo, né? Isso faz muito sentido, né? Em diversas situações, os dias que não começam bem costumam não acabar muito bem, né? E nos dias que consigo, né, ter uma coordenação um pouco melhor, a sensação, né, de vitória ela é muito maior para mim no final daquele dia, ok? Então é isso daí, pessoal. Da minha parte, desejo a todos vocês uma excelente semana, que seja muito produtiva, com bastante atenção, para a gente sempre poder continuar crescendo e evoluindo. Valeu!